Eu trabalhei como vigilante em uma agência bancária por aproximadamente 3 anos. Ela ficava bem no centro comercial da cidade, em meio a muitos comércios, banca de revistas, feirantes e outras agências bancárias, como em muitos centros comerciais do Brasil. Os prédios eram muito antigos e muitos deles com mais de 200 anos de existência. Eu chegava todos os dias pelo menos 30 minutos antes do horário do meu expediente e ficava conversando com outros 2 vigilantes que trabalhavam na agência. Eles eram vigilantes bem experientes, ambos com mais de 15 anos trabalhando naquele mesmo local. Em uma de nossas conversas, não sei como chegamos a esse assunto, mas um deles me falou que ouviu a voz de uma criança falando dentro da agência durante a noite, quando o banco já estava fechado. Era bem comum que nós ficássemos até um pouco mais tarde para fazer a troca de turno com outro vigilante que chegaria para fazer o turno da madrugada. Ele me disse que ouviu crianças conversando próximo à escada que levava ao andar superior do antigo prédio do banco. Fiquei um pouco intrigado ao saber daquilo, pois eu nunca havia ouvido nada semelhante do que ele havia me dito, talvez porque eu trabalhasse apenas durante o dia. No feriado do dia 1º de maio de 2012, Dia do Trabalhador, eu fui escalado para trabalhar na agência durante o dia, pois à noite um outro vigilante iria me substituir. Nesse dia eu fui o único vigilante a trabalhar na agência, o que não era comum. O prédio era muito antigo, como já mencionei, e a região era toda na beira do rio, onde atracavam muitos barcos de pescadores que vendiam seu peixe naquela região. Porém, durante o feriado não havia sequer algum barulho naquele grande centro comercial, que um dia foi o lar de muitos índios na Amazônia, agora transformado em um centro comercial lotado, mas nesse dia não havia ninguém. Mesmo sendo o dia, o interior do prédio era muito escuro. A luz do sol alcançava apenas a área dos caixas eletrônicos. Eu estava sentado, olhando para a rua vazia e de vez em quando me distraindo no meu celular. De repente, uma senhora com características indígenas muito fortes entrou na área dos caixas eletrônicos. Nessa área, sempre ficava aberta mesmo com a agência estando fechada. O intrigante mesmo é que ela estava com trajes indígenas e com o rosto pintado e praticamente nua. Na hora eu senti um frio na barriga, mas nada parecia ameaçador naquela senhora, exceto pelo seu olhar sinistro que estava me encarando. Eu não pude fixar o meu olhar nela. Era como se a força do olhar dela me impedisse de encará-la. Olhei de um lado para o outro em direção aos caixas eletrônicos. Com uma olhada de canto de olho, eu pude perceber que ela tinha em sua mão algo parecido como um cartão de banco. Aquela situação estava muito estranha. Uma senhora em trajes indígenas seminua no caixa eletrônico, pois aquela não era a forma como os índios andavam na região ao entrarem na cidade. Ela não tinha uma bolsa consigo e não haviam pessoas no comércio. Ela realmente aparentava ter vindo do passado para o presente. Era como se eu estivesse assistindo a um filme do Brasil de época, em que apenas os índios viviam aqui. Ela começou a mexer no caixa eletrônico, porém eu sabia que ela estava me observando. Eu não sei o porquê de uma senhora como aquela estava me causando tanto arrepios. Eu estava armado, o que poderia dar errado? Foi então que eu comecei a escutar vozes de crianças. Eu fiquei bem assustado na hora, pois eu havia me lembrado instantaneamente das vozes que o outro vigilante havia comentado. Mas não fazia sentido. Aquela senhora estava sozinha, mas eu sentia que as vozes vinham da escada que levava ao próximo andar do prédio. Eu simplesmente não podia me mover. Eu não podia virar as costas para aquela índia. Eu sentia que o olhar daquela mulher fosse me perfurar como uma faca. Eu continuava a ouvir os sons de crianças e eu não conseguia entender o que elas falavam. Parecia mais um dialeto antigo, algo totalmente estranho. E para piorar,
eu comecei a escutar passos que desciam a escada. Em seguida eu consegui me mover e coloquei o meu revólver na mão. Foi quando eu vi duas crianças próximas à escada. Elas estavam espiando aquela velha senhora. Eram pequenos índios que estavam com a mesma pintura no rosto. Na hora eu congelei, pois o assombro havia me consumido instantaneamente. Eu simplesmente não conseguia tirar os meus olhos daqueles dois meninos. Até que um deles apontou para a minha direção, como se estivesse me mostrando algo. E quando eu olhei para trás, a senhora estava em pé, a poucos metros atrás da minha cadeira. Eu não sou louco. Ela estava do lado de dentro da agência. Ela continuou me encarando, sendo que neste instante eu voltei a não mexer sequer um osso do meu corpo. Era um olhar perturbador que vinha daquela velha senhora. Como se fosse um passe de mágica, aqueles meninos apareceram na minha lateral, porém a uma distância de uns 4 metros de mim. Foi quando eu vi um arco na mão de um deles, e intencionalmente ele disparou. Eu senti que a flecha vinha diretamente em minha direção, atravessando o meu rosto. Eu não senti dor, eu não senti nada. Em seguida, tudo havia desaparecido, tanto a mulher quanto os meninos. Eles atiraram a flecha nela. Eu tenho certeza de que fizeram isso para me proteger. Eu nunca contei essa história para ninguém, mas aqueles meninos índios fizeram algo por mim. Agora eu sei porque eles estavam lá. Talvez um dia aquele lugar no passado fosse alguma aldeia, e os índios continuam lutando contra os espíritos demoníacos que habitam a floresta amazônica. Hoje em dia eu não sou mais um vigilante, porém naquele pedaço de terra eu tenho certeza que esconde algum mistério. Boa noite, o meu nome é Eliseu e o caso que eu irei contar aconteceu na verdade com meu pai e seus colegas de trabalho. Eu acredito totalmente na veracidade desse relato, pois o meu pai é uma pessoa muito séria, principalmente com esses tipos de assunto. Na época, o meu pai trabalhava como vigilante em um prédio no centro da cidade em que morávamos, pois a sua função consistia às vezes em fazer as rondas noturnas com mais 2 vigilantes armados, já que era um prédio que lidava com altos valores e, portanto, necessitava de vigilância minuciosa e constante. Esse local era muito sinistro de acordo com o meu pai. Ele relatava que várias coisas muito estranhas aconteceram por lá. Por exemplo, os vigilantes sempre afirmavam que de vez em quando o elevador era chamado para os andares mais altos do prédio, mesmo que não houvesse mais ninguém trabalhando, e na maioria das vezes isso acontecia durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Um dia, durante uma dessas rondas noturnas, o meu pai estava passando por uma sala muito comprida e escura, mesmo com as luzes acesas. De repente, ele sentiu nitidamente alguns tapinhas em suas costas. Ao se virar, viu que não havia absolutamente nada e nem ninguém por detrás dele. Ele disse que ficou todo arrepiado, como se uma mão tivesse dado tapinhas em suas costas. Sabe, quando alguém cumprimenta você com tapinhas nos ombros? Pois foi exatamente desse jeito. O meu pai também me contou que um outro amigo dele teve uma experiência bem sinistra. Esse amigo dele trabalha no mesmo local que o meu pai, sendo que num dia diferente com uma outra equipe. E segundo esse amigo dele, informou que certa vez, enquanto estava trabalhando durante a noite, ele começou a ouvir vozes e risadas. Parecia que o local tinha gente. Porém, ele não se aproximava do local de onde vinham esses ruídos, e tudo logo ficava em silêncio com pouco tempo, fazendo com que os pelos do seu corpo se arrepiassem. Um dia um deles chegou dizendo que havia levado uma leve mordida, e ao verem a sua mão, realmente haviam marcas semelhantes a dentes. 2 deles chegaram a mencionar que uma certa noite estavam conversando e viram uma mulher saindo de um corredor e subindo as escadas logo em seguida. Eles começaram a subir os degraus, mas nenhum teve coragem de continuar subindo.
Embora estivessem preparados e armados, na verdade eles não estavam preparados para o sobrenatural e ficavam morrendo de medo. Houve até uma certa vez que colocaram um vigilante novo para ajudar no serviço. O meu pai dizia que ele era cheio de marra e muito corajoso, mas isso mudou depois de um incidente, pois o vigilante estava verificando um dos últimos andares do prédio e ele estava sozinho. Ao sair de uma sala para entrar em outra, um grampeador pesado voou e o acertou na testa com tanta força que os seus óculos foram para debaixo de uma mesa. Depois disso ele ficou mais humilde e sempre pedia para ir junto com os outros vigilantes quando queria fazer alguma ronda. O meu pai já se aposentou e não trabalha mais, mas ainda mantém contato com colegas que trabalham no mesmo prédio em que ele trabalhou. E segundo o que eles contaram, tudo continua da mesma forma até hoje. Boa noite, o meu nome é Rodrigo Souza. Sou natural de Santa Catarina, porém eu vim morar em São Paulo há cerca de 4 anos atrás. Isso aconteceu devido ao fato de eu ter recebido um convite para trabalhar como segurança em uma empresa privada. Eu já tinha experiência nesse ramo de vigilância, pois eu trabalhava nessa área em Santa Catarina. E já que o salário era maior e como eu sempre quis morar em São Paulo, então resolvi aceitar. No início estava tudo indo muito bem e após um ano de trabalho naquela empresa, decidi sair por algumas diferenças com pessoas importantes lá dentro da companhia. Foi então que surgiu a oportunidade de trabalhar como segurança em um shopping aqui da cidade. Na verdade, foi um conhecido meu que me indicou. O salário também era razoável, porém o horário era muito ruim. Eu trabalharia durante a madrugada, mas com medo de ficar desempregado em uma cidade no qual eu não tinha nenhum familiar, decidi então aceitar. Bom, na minha primeira noite de trabalho, os seguranças do meu turno começaram a me assustar. Diziam coisas do tipo: "E aí, novato, está preparado para ver os fantasmas que ficam perambulando nos corredores?" Eu respondi em tom de brincadeira: "Olha, desde que não seja gente viva vindo aprontar, tá tudo bem." Tudo isso era em tom de brincadeira, é claro. Mas quando paramos de brincar, eles disseram logo em seguida: "Olha, é sério, tá, novato? Todo mundo aqui já viu alguma coisa estranha nesse lugar." Na hora eu não dei ideia ao que eles diziam e segui com o meu trabalho normalmente. Trabalhei sem ver nada de anormal durante uns 3 meses. Eu já havia até me esquecido das brincadeiras de mau gosto, no qual os meus colegas fizeram logo no meu primeiro dia. Até que em uma certa noite, eu estava trabalhando normalmente. Foi quando eu vi Rafael, um dos seguranças do meu turno, vindo em minha direção. Ele estava pálido, então perguntei se estava tudo bem com ele. Ele me respondeu com uma voz trêmula e cansada, dizendo que havia visto um ser pálido com grandes olhos negros e que o mesmo estava andando pelos corredores do shopping. Eu fiquei muito assustado, pois não parecia ser brincadeira dele. Então pedi para ele me mostrar onde ele havia visto aquilo, e ele me levou. Mas quando chegamos no local não havia mais nada. Mas mesmo assim eu acreditei nele. O estado em que o Rafael estava não era normal. Ele era um cara muito sério e bem corajoso. Depois do acontecido, o Rafael pediu demissão e nem cumpriu o aviso prévio. Na verdade, ele saiu no mesmo dia. Ninguém entendeu o porquê da saída dele. Apenas eu sabia o motivo. Algumas semanas depois, eu estava fazendo uma ronda pelos corredores, quando vi uma mulher e uma criança de mãos dadas. Elas estavam andando em direção oposta a mim. Quando pensei em chamar a mulher e perguntar se estavam perdidas, lembrei do que o Rafael havia visto. Então decidi não fazer barulho e as segui de longe, até que elas passaram por detrás de um daqueles telões que fica no meio do corredor com o mapa do shopping e sumiram misteriosamente. Simplesmente desapareceram. Eu confesso que nesse momento eu estava com muito medo
Então voltei correndo para perto dos meus colegas, fingindo que não tinha acontecido nada. No fim do expediente, quando já estava amanhecendo, eu estava indo pegar o meu carro e quando eu olhei para trás, eu vi a tal mulher e a criança sem rosto me observando por detrás da porta de vidro. Eu vi por uma questão de segundos, logo elas desapareceram diante dos meus olhos. Na hora eu senti um calafrio na espinha, mas tentei me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça e que não passava de uma ilusão de ótica, apenas um reflexo no vidro ou alguma coisa do tipo. Ao chegar em casa, como de costume, eu fui direto para a minha cama dormir, porém eu tive um pesadelo horrível. Sonhei que eu estava trabalhando e do nada surge um ser diabólico. Ele começava a vir em minha direção caminhando. Eu tento me virar, mas estava muito difícil. Parecia que algo me segurava. Então tentei correr para longe, mas eu não saía do lugar. Era uma experiência horrível. Cada vez mais o ser se aproximava e eu não conseguia me mexer. Quando a criatura estava bem à minha frente, eu consigo olhar bem assustado para o lado. É quando eu vejo novamente a figura de uma mulher e sua criança, e ambas estavam sem o rosto. Foi nesse momento que eu acordei todo suado e assustado. Na madrugada seguinte, eu fui trabalhar normalmente, porém eu fingi que nada havia acontecido, mas eu evitei de andar pelo lugar onde a mulher e a criança andaram. Quando eram umas 4 horas da manhã, eu estava parado, apenas esperando dar meia hora para eu sair do local onde eu me encontrava. Foi quando eu vejo um vulto passando de canto de olho. Imediatamente direciono meu olhar para onde eu havia visto tal vulto, mas não tinha nada, e quando eu volto meu olhar para frente, eis que vejo novamente a figura de uma mulher e uma criança, e ambas estavam andando de forma muito macabra. E um detalhe, as duas estavam sempre de mão dadas, e como num piscar de olhos, elas desapareceram em minha frente. A partir dali, eu comecei a ter a sensação de que eu estava sendo vigiado. Quando chegou o fim do meu expediente, eu corri até o meu armário, peguei as minhas coisas e saí imediatamente do local. Em seguida, eu pedi demissão e retornei para Santa Catarina, um local no qual eu nunca deveria ter saído.